Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a luta entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, que vale o cinturão interino da categoria peso leve. Lembrando que essa luta acontece no UFC 324 no dia 24 de janeiro. E por que eu resolvi já fazer esse vídeo falando dessa luta? Bom, porque eu fui ver o favoritismo nas casas de apostas, né? Inclusive, já tem lá na Stake, tá, a cotação para essa luta. Lembrando, a Stake é a parceira oficial de apostas do próprio UFC, né? E o link, caso você queira consultar as cotações, jogos de futebol, enfim, um monte de aposta esportiva, tem tudo lá. O link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. Mas lá na Stake já tá o Pimblett pagando R$ 1,37, enquanto o Justin Gaethje está pagando R$ 3,10. Ou seja, é um favoritismo de 70%, 71% mais ou menos ali, o que eu acho muita coisa, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Na verdade, não é só muita coisa, como eu sempre falo, da vantagem ali. Talvez, na minha opinião, o Justin Gaethje até devesse ser favorito, tá? Talvez não seja uma opinião popular, porque realmente a maioria é o que tá fazendo a fezinha, né? Mas vamos lá, eu vou explicar mais ou menos o que eu acho, tá? E aí a gente vai descobrir mês que vem o que acontece. Bom, vamos começar aqui falando dos dois, né? A gente tem o retrospecto recente dos dois. Se a gente olha só o retrospecto recente, tá muito mais bonito o cartel do Paddy Pimblett. Por quê? Ele vem nas últimas 5 lutas com 5 vitórias. O Justin Gaethje não. Ele vem só com 3 vitórias. Ele perdeu 2 lutas, né? Inclusive, as duas não foram por decisão. Ele foi finalizado em uma e foi nocauteado na outra, tá? Então, olhando só isso, né? Como eu falo que às vezes as bolsas parecem que fazem, né? Olha verdinho, vermelhinho para decidir, parece que foi mais ou menos isso. Só que tem um detalhe, tá? Vamos pegar aqui das 5 lutas recentes do Justin Gaethje, as derrotas, tá? Ele foi finalizado pelo Charles, né? Lá em 2022, faz bastante tempo, e ele perdeu por nocaute para o Max Holloway, tá? Naquela luta, naquele nocaute sensacional no último segundo do 5º round, tá? Então, essas foram as 2 derrotas. Já no caso do Paddy Pimblett, ele ganhou de 5? Ganhou. Mas de quem que ele ganhou? Vamos lá. Ele ganhou do Jordan Levy por finalização, ganhou do Jared Gordon na decisão, ganhou do Tony Ferguson naquela fase excelente, né? Na decisão, ganhou do Bob Green, né? Ou King Green por finalização e ganhou do Michael Chandler por nocaute. Então assim, tem nomes ali que são bons? Sim, o Michael Chandler não é um nome ruim, Tony Ferguson não é um nome ruim, o Bobby Green é um cara ali do meio do caminho, Jordan Levy também não é um cara ruim, mas assim, são caras que, mesmo os melhores nomes, estavam muito longe do auge deles. Então assim, não dá pra comparar com as lutas do Justin Gaethje. Por quê? O Gaethje, nessas últimas 5, de quem que ele ganhou? Ele ganhou 2 vezes do Rafael Fiziev, né, que é um dos melhores lutadores da categoria, muito difícil, e nocauteou o Dustin Poirier. Então assim, vamos lá, se a gente pegar só o Fiziev, ele já é melhor que os 5 do que o Pimblett enfrentou. Se a gente botar o Poirier ali, eu tô falando só no caso das vitórias do Gaethje, também já é melhor que todos que o Pimblett enfrentou, tá? Aí é aquilo, né? Se for falar das derrotas, então, vamos comparar o quê? O Charles com os adversários que o Pimblett enfrentou? Vamos comparar o Holloway com aqueles caras? Então assim, não é só isso que define, essa é a primeira parte do raciocínio, tá? Então nas lutas recentes, tem, na minha opinião, um desequilíbrio gigantesco de níveis de adversários. E não é só nível, é a fase que esses adversários estão. Porque se você olhar nome, realmente, tem um Tony Ferguson, né? Tem até ali um Michael Chandler, tem nomes que poderiam inspirar algum respeito. Mas, para mim, tem uma diferença bem grande. Outra coisa aqui que a gente vai entrar no detalhe agora, falando mais dos dois lutando em si. A gente tem estilos bem diferentes, né? Lógico, a gente tem o Justin Gaethje num estilo mais da trocação, apesar de ser um wrestler, ele não curte muito, ele gosta de trocar porrada, usar mais box, né? Ele tinha um estilo antigamente mais na loucura, tomava muita porrada, depois ele começou a ficar mais comedido. Então assim, se a gente compara, ele tem um estilo bem mais de trocação, enquanto o Paddy Pimblett tem mais esse estilo da luta agarrada, né? Ele troca um pouco, ele aguenta porrada, é um cara novo, né? Um cara grande, só que ele realmente prefere muito mais o grappling, tá? Então, vamos pegar aqui algumas estatísticas por cima, né, para não ficar chato, mas basicamente a gente tem o Justin Gaethje ou geralmente ele lidera em todas as categorias o volume de golpes, ou ele tá ali no topo, tá? Hoje em dia ele não lidera mais, porque o Joshua Venn tinha passado, né? Mas ele ainda tá no topo, com 6,59. O Pimblett também é muito bom no volume, ele tem 5,19, mas não é igual, tá? Se a gente vai pegar ali também na questão da precisão, o Gaethje também é um pouco melhor, né? Na defesa ali também é melhor o Justin Gaethje, né? Golpes absorvidos,
aí sim, ele recebe mais golpes por conta, né, desse estilo dele aí. Então ele acaba recebendo mais golpes, mas de novo, né, você é meio contraditório, parece, os golpes absorvidos, mas tem a defesa, né? Mas assim, mesmo com a defesa boa, ele acaba absorvendo muito, justamente porque é o estilo que ele busca, né? E no caso do Pimblet, né, ele usa muito grappling. Então aqui os golpes são no geral, né? Não são golpes também só de trocação. Então no caso do Gate, por exemplo, se ele for amarrado na grade e ficar tomando soquinho, conta. Se ele toma uma queda e toma golpezinho ali, enfim, né? Então você tem vários cenários. O Pimblet, por exemplo, tem volume, mas pode ser justamente quando ele tá num ground and pound ou tá na grade, entendeu? Então não é separado esse volume de golpes por região. Tá? No caso aqui. Então, tem esses pequenos detalhes nas estatísticas, né? Mas, obviamente, se a gente sai das estatísticas de striking, né, de trocação, e vai para o grappling, a gente tem algumas vantagens para o pé de Pimblet, né? Ele tem uma precisão de quedas maior, né? Ele acaba derrubando um pouco mais também e tal. Só que a gente tem, né, um detalhe. A gente tem a defesa de quedas do Justin Gaethje. E não só a defesa de queda, né? Ele defende. Às vezes ele toma queda, mas ele defende. E, geralmente, ele é muito bom também em se cair, levantar rápido. Então não é só questão de derrubar, tá? Ele consegue bater e sair. Então é um cara relativamente que se defende bem, né? Não é aquele cara que vai pegar o Pimblet que não vai conseguir defender a queda e se cair não vai levantar e vai ser dominado. Vamos lá, ele pode ser finalizado, assim como o Charles também finalizou o Justin Gaethje, pode acontecer, tá? Mas o Gaethje não é uma presa tão fácil assim ali de ser derrubado e de ser controlado, tá? Ele tem vários treinos com o próprio Kamaru Usman que são bem impressionantes, né? Você vê que ele defende bem, ele bate, levanta, enfim, é um cara bom nisso. Só que ele não gosta de ficar fazendo muito wrestling porque ele já falou várias vezes que cansa, né? Então ele gosta mais de trocar porrada ali. Uma coisa que a gente tem que falar a verdade agora, indo para as partes um pouco mais subjetivas, né? Realmente o Pimblet tem uma absorção de golpe muito boa, ele vive falando que nunca foi nocauteado, então não sei o quê. O próprio Gaethje era assim no passado, só que ele foi perdendo um pouco do queixo. Então talvez hoje a absorção do Gaethje não seja a mesma que ele já teve, que para mim foi um dos melhores queixos que tinha, né? Hoje em dia talvez não seja mais, né? Teve a luta do Holloway, enfim, muitas guerras ali, né? Talvez tenha desgastado um pouco. O Pimblet ainda talvez seja igual era o Gaethje no passado, tá? Ele ainda aguenta. Porém, o Gaethje é o cara que tem One Punch Knockout, tá? Ele apaga com o adversário, né? Com um golpe só. Então, basicamente, a gente vai ter esse duelo, né? Um cara mais da trocação, um cara mais da luta agarrada. Só que tanto o Pimblet pode se virar um pouco na trocação e ter um queixo que talvez ajude um pouco, quanto o Gaethje também consiga defender queda ou se cair e levantar. Então, por isso que, na minha opinião, tem muito mais equilíbrio do que as cotações mostram, tá? E aí, se a gente for continuar nessa análise, o que eu acho? Eu acho que o volume de golpes do Gaethje talvez seja algo que o Pimblet não está tão acostumado. No caso da defesa das quedas, foi o que eu falei, tá? Ele é um wrestler e por mais que tome queda, ele pode acabar levantando. E outra coisa que ele tem, que é fundamental, na minha opinião, ainda mais contra o Pimblet, que não é tão refinado na trocação e é grandão, é os chutes na perna, que talvez seja a principal arma do Gaethje, né? Ele chuta muito bem as pernas, e chutar as pernas vai tirar a mobilidade do Pimblet, até mesmo pode atrapalhar nas entradas de queda, nas fintas, né? Pode realmente, ainda mais numa luta de 5 rounds, prejudicar bastante ele, tá? Claro, cenários desfavoráveis ali pro Gaethje, a gente tem, né, o caos ali na luta agarrada, né? Algo que ele já falou justamente de cansaço, então é algo que ele não vai querer fazer, né? Se ficar ali muitos rounds, muitos minutos rolando naquele berimbolo e tal, que o Pimblet é bom nisso, então isso talvez acabe atrapalhando ele. E de novo, né? Às vezes um ground and pound forte, alguma coisa assim, o queixo dele talvez não seja mais o mesmo. É bem difícil a gente saber, né? Mas realmente pode acontecer. Na minha opinião, o plano de jogo pro Justin Gaethje seria trabalhar muito ali as pernas, machucar bastante, até como forma de distração e também impossibilitar que o Pimblet use as quedas, movimente muito e tal, e aí ir colocando box, né? Porque basicamente você tira a mobilidade com os chutes baixos e depois você coloca o One Punch Knockout para trabalhar, tá? E, de novo, né, fazendo essa versão nova do Justin Gaethje, trabalhando com pressão, porém de forma controlada. O corner é bom em controlar ele, não deixa ele se emocionar. Então, faz como fez com o Ferguson, vai de pouquinho em pouquinho machucando, não precisa se afobar, porque se você se afoba, o Pimblet vai tentar grudar em você. No caso do Pimblet, né, é aquilo, ele tem a ameaça das finalizações, né, tem um jiu-jitsu realmente muito bom, pode tentar se embolar o tempo inteiro, é um cara maior, né, então pode tentar
ele ter o controle da distância, né? É complicado porque o Gate é muito eficiente, né, nesse domínio aí e tal, na pressão e tudo, mas acredito que dá para ele tentar usar a envergadura a favor dele e realmente cenários desfavoráveis, que é aqui que eu acho que mora o perigo e talvez eu até enxergue, tá? Para mim, o Gate até um pouco favorito, a defesa no box do Pimblet não é tão boa, tá? Ele recebe muitos golpes e, de novo, o Gate tem volume e potência, tá? Então são dois atributos que, se você não tem uma boa defesa, ele vai capitalizar. Então, eu acho complicado esse, talvez seja o ponto que mais determina a minha opinião. Então, a defesa do box do Pimblet ali realmente toma muito golpe e é aquilo, ele tem dificuldade e provavelmente vai ter muito aqui, porque são 5 rounds, de manter o ritmo, né, a rotação ali, aquele jogo de pressão por muito tempo, tá? O Pimblet faz esse jogo realmente de grudar, fazer esse berimbolo, mesmo na trocação ele é doidão, enfim, ele é um cara bem emocionado, é um moleque bem emocionado e tal. Para fazer uma luta de 25 minutos, eu acho que você precisa um pouco dessa maturidade, que o Gate ganhou, né? A maturidade tanto do cansaço, porque antes ele cansava mais, agora ele dosa, a agressividade, ele era agressivo demais, agora ele dosa. Então, eu acho que tem a questão da idade a favor do Pimblet, é verdade, mas a maturidade tá mais a favor do Gate do que do Pimblet, tá? Então talvez se o Pimblet não tiver maturidade, ele pode se desgastar e acabar se dando mal, ainda mais em queda, tentativa de queda frustrada, esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, é isso, esse é o cenário, tá? Então, eu acho, tá, que o Gate é mais fácil ele capitalizar nas vulnerabilidades do Pimblet, tanto dos chutes baixos quanto no box, do que o Pimblet realmente ter mais chances de vencer a luta derrubando, controlando no chão ou às vezes achando a finalização. Claro, luta é luta, tudo pode acontecer, tá? O Pimblet pode finalizar fácil, assim como o Gate pode nocautear fácil, são confrontos de estilos, luta principal, 5 rounds, cinturão, tem muita coisa em jogo, tá? Mas eu vou sim discordar das bolsas. Eu não acho que é 70-30 para o Pimblet, e eu nem acho que é questão de ajustar as odds, tá? Eu, sinceramente, acredito que o Pimblet não é favorito. Tá? Eu acho que o Justin Gate deveria ser favorito, mas também não chuto que seria 70-30, tá? Eu colocaria Justin Gate favorito de 55% a 60%. Ou seja, eu acho que é uma luta bem mais equilibrada do que colocam, só que se for escolher um lado, eu escolho até o Gate e não o Pimblet. Mas é isso, né? Vamos ver se o Pimblet realmente mostra pra gente que os adversários em si que ele enfrentou e tal não mostraram pra gente o real nível dele, né? E que ele tá pronto pra vencer o Justin Gate. Mas, na minha opinião, o Gate é bem mais difícil do que todos que ele já enfrentou. E no caso do Gate, o Pimblet talvez seja um dos mais fracos perto do que ele já enfrentou. Então, vamos ver se faz algum sentido toda essa análise que eu fiz ou não, né? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Você concorda comigo que o Gate deveria ser favorito? Ou você tá com as bolsas aí, que o Pimblet é favorito 70-30 e o Gate já era, né? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!